O saúdo, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, estudando a Bíblia em classe. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 ao 46. Terminamos o versículo 21. Estudamos a lição passada até o 21, um desafio feito pelo profeta Elias. 850 profetas, que também eram sacerdotes de Baal, de Azerá, estão no Monte Carmelo. O profeta Elias, o rei Acabe e o povo de Israel. Às vezes, quando a Bíblia fala o povo, é simplesmente os líderes, os representantes que estavam reunidos. Então, quando tem um representante, então fala o povo. Quando a gente tem um representante de uma nação, nós temos a nação. Então, não sei, imagina todo Israel em cima do Monte Carmelo. É complicado. Então, a gente não tem como entender dimensionar isso, mas certo é que eu não estou afirmando, mas em algumas vezes, quando a Bíblia diz todo o povo de Israel, era todos os líderes. Mas tinha bastante gente, com certeza, porque para agarrar os 850 profetas, tinha que ter muita gente. Então a gente vai discorrer esse assunto. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu joinha, compartilhe, porque nós vamos discorrer aqui muitos detalhes que talvez você sempre passou por esse texto e passou batido. Principalmente essa lição de domingo agora, que é do versículo 22 ao 46. Então, nós temos do versículo 22 ao 24, Elias, o profeta, lança o desafio. E qual era o desafio? Um bezerro, um novilho para ele, outro para os sacerdotes de Baal. Era profeta e sacerdote, tinha esse ofício. E segundo a denúncia do rei, segundo o rei Abias, quando estava para enfrentar Jeroboão, ele disse que eles expulsaram os sacerdotes do Senhor e consagravam os sacerdotes segundo as suas posses, aquelas pessoas de poder aquisitivo, poder econômico, poder político. Então, esses homens eram consagrados a sacerdote, e se Acabe seguiu esse caminho de Jeroboão, então ele deu sequência a isso. Então, nós temos lá sacerdotes que eram profetas de Baal. Então, vamos lá, 850. Vocês fazem o altar de vocês e não toca fogo. Eu também vou fazer e não vou tacar fogo. E o Deus que responder com fogo, queimando o altar, queimando a carne, a gordura, esse é Deus. E eles gostaram. Eles gostaram do desafio. Embora os profetas de Baal devem ter temido na base. Mas quem gostou do desafio foi o povo. Os líderes de Israel falaram isso. Essa tua palavra é boa. Agora você se põe aí no lugar dos profetas de Baal. Devia ter feito todo tipo de ritual para chover. E até aquele momento não tinha chovido. Então eles certamente temeram na base. Certamente. Estão agora numa situação muito difícil porque o povo se agradou da palavra do profeta Elias, do desafio. Bom, essa é boa a tua palavra. Versículo 26 ao 29, eles prepararam um altar. Prepararam um altar. E você imagina aí que Elias falou, vocês vão preparar o de vocês, eu vou preparar o meu. Esses detalhes que nós temos que prestar atenção. Senão a gente faz uma confusão. Então foi isso que ele disse. Vocês preparam de vocês, eu vou preparar o meu. Vocês não acendem, eu também não vou acender o meu. Então eles prepararam, clamaram de manhã até a tarde. Agora você imagina que preparar um altar não era uma coisa assim tão fácil, tão rápido. Não. Eles eram muitos, como o profeta disse. Então certamente foi mais rápido, mas matar um novilho, picar, tirar as partes que era queimada no sacrifício. Tinha outra parte que eles comiam. Enfim, pelo menos no povo de Deus era assim. Agora no tal de Baal, não sei. Porque eles sacrificavam até pessoas. Queimavam os filhos, passavam os filhos a fogo. Enfim. Então eles fizeram o altar, clamaram até a tarde, até o versículo 29. Aí vai dando meio-dia, o profeta começa a zombar deles. Talvez ele foi fazer alguma viagem, talvez esteja dormindo. Baal era um ídolo, cego, mudo e surdo.
um boneco, um produto da imaginação humana. Como nós temos muitos ídolos hoje, é só um pretexto para as crenças, para as pessoas fazerem seus rituais, fazerem o que querem. Então o ídolo é só um pretexto. Era uma imagem de escultura, feita às vezes de barro, de ouro, prata, dependia da posse das pessoas, para adquirir essa imagem. Como nós falamos na outra exposição, no livro de Juízes, Gideão, parece que no capítulo 6, o pai de Gideão já adorava o Baal. E Deus mandou destruir aquele altar de Baal do pai de Gideão. E quando o pai de Gideão foi inquirido, alguém acordou de madrugada e bota teu filho para fora para ele morrer porque ele derrubou o altar de Baal. E o pai de Gideão disse, Baal que se defenda, ele não é Deus. Era só mais uma das imagens esculpidas. Interessante o templo de Salomão, né? Como nós fizemos uma exposição, passamos pelo o rei Salomão, e eu disse que a rainha do sul se levantou e veio, porque ela sabia da fama de um Deus que não tinha um rosto esculpido, que é o Deus de Salomão. Até aí, no templo, não tinha imagem esculpida de um Deus, um rosto esculpido. Até hoje, né, as pessoas procuram adorar o que vê. E a Bíblia diz que Deus é espírito. Deus é espírito. Mas até hoje as pessoas querem ver. E não vai ver. Vai ver a manifestação de Deus, vai sentir a presença dele, mas ver a sua face? Não podemos ver. Até há pouco tempo eu orava na minha ignorância, querendo ver Deus. Depois parei. Quero ver nada? Eu não aguento. Não tenho estrutura para isso. Mas vai chegar o dia que veremos ao Senhor face a face. Então, os ídolos saem da imaginação humana. E acontece a exploração do maligno. Aí eu me lembrei do caso do pastor, um pastor que é amigo meu, o pastor Moraes, hoje já é um ancião, e ele contou uma experiência de um suposto santo que estava assim, no corredor, as pessoas colocam no corredor, quando vai passar no corredor da porta da sala, em cima da porta, aquele santo, suposto santo, estava lá. E montado no cavalo, estava lá. E o pastor, ele fez uma brincadeira, ele parou diante daquela imagem, e ele fez assim, desce aí, vem me pegar, desce aí. Não sei o que deu nele, ele fez esse tipo de brincadeira com a imagem. Né? Era esculpida, desenhada, né? Aquele desenho. Ele fez essa brincadeira e falou que passou alguns minutos, poucos minutos, na sequência, um primo dele, um dos parentes dele, veio para cima dele com uma peixeira enorme. E falou, aí, você não me chamou? Você não me chamou? E partiu para cima dele. E por pouco ele conseguiu se livrar, ele conseguiu sair e correu, saiu fora, porque a pessoa queria matá-lo. Você vê a influência maligna que está por trás das imagens. Aí a gente vê, né? Ficou bem claro, evidente, mas não é o próprio maligno. É a imagem, é o gesso. Enfim, ele explora, ele atua através dessas coisas. E o que esse pessoal fizeram? Se cortaram com faca, navalha, clamando o ídolo. O Deus cego, mudo e surdo, que era a fama dele, o que era atribuído a ele era fazer chover a fertilidade da terra, e ele não pôde. Eles estão lá clamando, se cortando, de manhã até, e o dia vai acabando, vai chegando a hora do sacrifício. E Elias, depois de zombar deles, viu que eles já estavam exaustos. Imagina, clamar até a tarde e nada, nem som de voz. O adversário, ele é atrevido. No episódio lá de Jó, caiu um raio, fez cair fogo do céu, queimou lá o pessoal. Permissão de Deus. Mas é que Deus não ia permitir ele agir de forma alguma. De forma alguma. Agora, olha só, do versículo 30 ao 35.
chega a ver de Elias, o profeta. E agora, a impressão que eu tinha, até há pouco tempo, era de que Elias tinha reparado aquele altar. Nós temos que prestar atenção nesses detalhes. Vocês vão fazer um altar e eu vou fazer o meu. Preste atenção nesses detalhes, senão a gente vai ficar pensando que Elias, quando a Bíblia diz reparou o altar, a gente vai ficar pensando que era o mesmo altar. Jamais, jamais se ofereceria a Deus sacrifício naquele mesmo altar profanado, cheio de sangue, daqueles homens profanos, adúlteros, prostitutos cultuais, e jamais Deus se manifestaria num ambiente nojento daquele. Então vamos ver aqui o que Elias disse, no capítulo 19, lá na frente. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Esse detalhe é importante. Eles tinham derrubado os altares, quebrado os altares. Certamente ao mando de Jezabel, daqueles sacerdotes, o povo havia destruído os altares do Senhor, onde alguém ia levar o sacrifício, prestava ali seu culto de adoração a Deus. E ali havia o altar do Senhor, só que estava derrubado. O altar ali estava derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: será o teu, Israel será o teu nome. Nós temos que ter cuidado. Elias, ele está restaurando, levantando o altar que havia sido derrubado, que é o altar do Senhor. Todo cuidado. Agora, o texto está distinto aqui. Mas eu acredito, você há de concordar comigo, que quando eles estavam preparando o altar deles, Elias estava preparando o dele também. Certamente. Porque eles terminaram eles terminaram o ritual deles, o clamor, quase a hora do sacrifício. Então, certamente, o altar de Elias, o altar que Elias levantou ao Senhor, já estava pronto. Já estava prontinho. Como o deles também. Você acha que Elias mandou eles fazer o altar deles e ficou de braço cruzado? Não, certamente já estava pronto. Aí, nos traz à memória o cuidado que temos que ter com o local de adoração. Deus não pode, Deus pode tudo. Nós não podemos adorar Deus num lugar profanado. Um lugar onde houve manifestação maligna. Vai lembrar que certa vez nós estávamos indo para o monte, a igreja, e foi visto um anjo com a espada apontando para outro lugar, para nós cultuarmos ao Senhor, oferecer o nosso culto em outro lugar. E nós fomos para esse outro lugar, porque certamente aquele lugar que era frequentado por crentes de várias outras igrejas, denominações, estava profanado. Línguas estranhas, línguas do maligno, porque ele imita, profecias do maligno, isso profana o lugar. Quando as igrejas já não estão profanadas, já não pode mais nem o Senhor ser adorado ali, porque ele não aceita. O lugar está contaminado, está profanado. Onde houve pecado de adultério, esse tipo de coisa. Enfim, é um lugar contaminado. Então nós temos que prestar muita atenção no lugar de culto, no local de culto. Não pode ser qualquer lugar. O Senhor não. O Senhor não pode ser adorado em qualquer lugar. O lugar do Senhor é santo, é separado. Um altar que já adorou Baal, que já adorou... Enfim, não pode. Não pode. A gente não pode comprar um ambiente que foi adoração de Satanás e agora montar uma igreja ali. Não. O Senhor é santo. Até o lugar, nós vamos ver em toda a Bíblia, os lugares que Deus se manifestou, foram separados para adoração a Ele. Claro que muitos lugares foram profanados, como foi o Templo de Salomão,
E isso foi a ruína desse templo. E outros lugares que foram profanados. E as pessoas continuam insistindo, insistindo, insistindo. E Deus está longe. Deus não... O lugar tem que ser santo. Santo quer dizer separado. Então, esse é um dos motivos que o Senhor nos tirou de subir aos montes. Nós subíamos, nós estávamos subindo os montes todo último domingo. Agora nós fazemos vigília na igreja. Por quê? Porque a maioria desses lugares onde nós adorávamos ao Senhor foram profanados. Os falsos profetas, falsos mestres, a língua estranha, que é estranha mesmo, falando em mistério como maligno, profanaram esses montes. Fora as orgias, sexo. Ixi, Deus me livre. Aí paramos de subir os montes. Por causa da profanação. Pessoas que não têm compromisso com Deus, têm compromisso com o seu umbigo, com o seu ego. Vive uma vida de pecado, prostituição, e acham que vão empurrar Deus com a barriga. É só subir o monte, orar e está tudo resolvido. Então, o lugar é muito importante. Por isso que o profeta Elias ele vai levantar aquele altar do Senhor, que estava quebrado, vai reparar, consertar. As 12 pedras, representando as 12 tribos, eram muito importantes. E agora o altar está pronto. Está pronto. Agora, olha só. Vamos dar uma olhada. Como eu disse, no meu entendimento, o altar ficou pronto, junto com o altar que fizeram para o suposto Deus Baal. A única coisa que Elias, o profeta Elias, agora vai acrescentar nesse altar é a água. Ele vai mandar jogar, em média, aí, 150 litros de água. Porque 4 talhas, cabendo 12 litros e meio, sendo enchida 3 vezes, vai dar, em média, aí, 150 litros de água. Esse cântaro, né? Talha não é cântaro. Ele cabe, em média, 12 litros e meio de água, por aí. Então, uma média de 150 litros de água que vai encher aquela vala, né, que o profeta fez no meio. Então, a novidade, isso fez a diferença. E certamente jogaram água com força, com prazer. Certamente Elias tinha pessoas obedientes a ele para fazer isso. Porque se não fosse direito, isso é loucura. Molhar a lenha. Presta atenção, molhou a lenha. Encharcou a lenha. Encharcou a carne do sacrifício. A água foi jogada lá. Encharcou tudo. E a vala que foi aberta, aquele rego, né? Ficou cheio de água. Aí o profeta vai orar. E nessa oração interessante que ele faz para nós, uma revelação muito importante. Olha só o versículo 35. De maneira que a água corria em redor do altar, e ele encheu a água também. E ele encheu de água também o rego. Aquela vala que foi feita em volta. No versículo 36 e 37, a oração do profeta Elias. Aí que ele vai trazer essa revelação para nós, que foi o Senhor que orientou ele. Fiz conforme a tua palavra. Fiz do jeito que o Senhor me mandou. Você lembra que quem era obediente assim, fazia tudo conforme Deus mandou? Moisés, tabernáculo, todos os detalhes. Conforme Deus mandou, Moisés ia fazendo e Elias fez também. Olha só aqui. Sucedeu, pois, que, sendo já a hora de oferecer o sacrifício, isso aqui é muito importante, preste atenção nisso. Da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Fiz conforme o Senhor me mandou, se Deus mandou ele fazer isso.
reuniu o povo, reuniu os profetas, fazia o desafio. Como seria o desafio? Deus mandou. E ele, como dizem, quem tem juízo, obedece. Aí, Deus ouviu, atendeu a oração, respondeu com fogo. E consumiu a água, a lenha, a oferta. Consumiu. Não queimou, não. Consumiu. Sumiu. Sumiu. Fogo desceu do céu e sumiu tudo. Consumiu. Mas não é a primeira vez que fogo desce do céu e consome. Não é. Não é. Eles estão diante de um quadro que o povo de Israel, se estudasse as leis do Senhor, eles saberiam que aquilo não era a primeira vez que estava acontecendo. Olha só, Levítico 9, 24. Aqui Deus está confirmando o profeta Elias como profeta dele. Confirmando que só ele é Deus e que Elias é o seu servo. Elias é o seu representante. Qual a vez que Deus fez isso? Levítico 9, 24. E saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e vendo todo o povo, louvaram e caíram sobre seus rostos. Deus também confirmando a linhagem de Arão como sacerdotes dele. Então, tanto aqui quanto lá, foi consumido o holocausto e a gordura sobre o altar. Só que no caso de lá de Elias, acrescentou a água, né? O fogo lambeu, secou aquela água, sumiu. Enfim, o fogo fez uma lenha. Houve outro caso também, um contexto diferente, o caso de Gideão. Gideão diz assim, não sai daqui não, fala para o anjo, não sai daqui não. Eu vou buscar um presente, dá-me um sinal que és tu que fala comigo, Senhor. O anjo ali, quando o anjo aparece, é quando Jesus veio se diminuindo, né? Começou a aparecer a Gideão, Josué e outros líderes como anjo. Jesus aparece na figura do anjo. E eu vou buscar um presente, não sai não sai não. Juízes 6, 21, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Também consumiu. Fogo do Senhor consumiu. Então ali consome tudo. E o povo se prostra e diz: só o Senhor é Deus. Amados, acontece conosco. Acontece conosco. O fogo do Senhor ainda continua aceso. O Espírito Santo é tido como fogo. O apóstolo Paulo nos adverte: não extinguais o Espírito. Em outro sentido, diz assim: não apague o Espírito. Porque ele é um fogo. Quando a gente está com o coração quebrantado, reconhecendo nossos pecados, aí esse fogo queima dentro de nós, testificando o perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Quantas vezes já queimou dentro de você? Testificando o amor de Deus para conosco. Quantas vezes esse fogo queima dentro de nós, nos preparando para passar uma grande prova, uma grande provação. Porventura o nosso coração não nos ardia quando ele nos falava. O Espírito Santo. Fogo do Espírito queimando dentro de nós. Isso é muito importante porque o nosso altar, o altar do Senhor hoje, é o nosso coração. É o nosso coração. Então nós paramos no versículo 36. Versículo 36. 37. Respondeu-me o Senhor. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, até a pedra foi consumida, e o pó
ainda lambeu a água que estava no rego. Até as pedras foram consumidas. Quando o povo viu isto, prostrando-se, todos com o rosto em terra, disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aí deu ruim. Os profetas de Baal. Certamente, aqui aí a gente pode criar uma interrogação, porque logo no versículo 40, Elias vai dizer: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape, agarrando-nos. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. Agarrar todos os profetas de Baal, ou sacerdotes. Como assim? E agora, saber quem é quem? Era fácil. Lá na frente, nós vamos estudar em breve, quando Deus manda o Jeú, rei de Israel, para exterminar a casa de Acabe. Jeú manda reunir os profetas de Baal, mandou trazer para eles a roupa deles. Eles se destacavam pela sua roupa também. Assim como eu disse que o profeta Elias se destacava pela sua forma de vestir. E os sacerdotes de Baal, que também eram os profetas, eles tinham uma roupa distinta. Eles vestiam igual várias religiões, várias seitas. Se você vê, por exemplo, quem frequenta Macumba, essas religiões, tudo de branco. Eles são distintos. Então, era fácil distinguir os profetas de Baal, porque eles tinham suas vestes definidas, né? Eles vestiam uma coisa só. Eles tinham orgulho disso. Eles tinham isso, uma veste de sacerdote de Baal, isso dava poder para eles. Já eram homens de posse, como já falamos, como o rei Abias, ele diz que eram consagrados homens que tinham posses, segundo as suas posses, né? Eram distintos. Então, ficou fácil agarrar todos os profetas de Baal. Certamente os outros 400 de Azerá, sei lá, também eram distintos pela sua forma de vestir. Ficou fácil. Agarraram e mataram todos eles. Aí Elias, versículo 41, e disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruídos de abundante chuva. Eita, é muita intimidade com Deus. Ninguém está escutando nada e ele já está escutando a chuva vindo. Assim como o profeta Eliseu, né, lá na frente vamos estudar, escutava o que o rei da Síria tratava na sua sala. O profeta Eliseu lá em Samaria, que era a capital de Israel, lá em Israel, ele escutava. E o profeta aqui está escutando chuva. Sobe, então Acabe voltaria lá no monte. Certamente, não sei que tipo de comida lá, se tinha um churrasquinho do que sobrou da oferenda, da oferta. Não sei. Sobe, come e bebe, porque eu escuto ruído de chuva. Porque há ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Se prostrar diante de Deus para se ficar de pé diante dos homens. Esse é um segredo. O pastor Hernandes sempre fala em algumas mensagens. Se prostra diante de Deus para ficar em pé diante dos homens. Aí vai colocar: inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Certamente clamando: Senhor, manda chuva, Jeová. Manda chuva, faz cumprir a tua palavra. Eu te obedeci, fiz tudo que o Senhor mandou. Agora, cumpre a tua palavra, manda chuva. Aí acaba de orar, versículo 43, disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Deus aflige o profeta, escuta ele, mas também aflige. Vai lá 7 vezes, vai olhar lá que... E o moço vai olhar e nada. Vai 1, vai 2, vai 3, vai 4. E volta e nada. Ele volta a orar.
Aí nos traz também a persistência na oração, né? Jesus, o Senhor gosta de pidão. Pede-me, te darei as nações por herança. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, abri-se-vos-á. Conta até a história da viúva que batia na porta. Então Elias, aqui o profeta vai ser persistente. Senhor, manda chuva. E o moço vai lá 6 vezes e não vê nada. Imagina a aflição. Mas aí Deus já coloca na mente dele, manda ele lá 7 vezes. Eita. Deus é assim. A gente pensa que é a gente, mas já é o Senhor agindo, trabalhando, falando na nossa boca. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Tamanho da palma da mão de um homem, bem pequeno. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. Certamente Deus orientou ele quando ele vê a nuvem do tamanho da mão de um homem, é a chuva que está vindo. Deus trabalha com Elias de uma forma aí. Vou te contar, hein? Quando vê a nuvem do tamanho da mão de um homem, coisa minúscula, a viúva vai te sustentar. Ordenei uma viúva: me dá um pedaço de pão, não, eu só tenho um restinho aqui para me comer, meu filho, e morrer. Deus trabalha assim. É dessa forma que Deus trabalha. E a gente quer ver a coisa grande. A gente já quer ver a coisa grande. E Deus, não, você vai ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O camarada cria, né? E depois que ele viu essa nuvenzinha, ele creu que a chuva estava vindo. E você vai ter que ver o quê para crer nesse Deus maravilhoso que usa as coisas pequenas, de detalhes, para trazer as grandes. Esse Deus de Elias, que é o nosso Deus, que nos traz, como Tiago disse, Elias era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. Orou para não chover e não choveu, e agora ele está orando. Não foi uma vez só, não. Ele está orando constantemente, Tiago disse. Mas não desistiu, não desanimou. E por que você já desistiu? A gente desiste fácil, né? Mas o profeta Elias não desistiu, não. Ele continuou orando. Ora, até aconteceu, Não aconteceu, continua orando. Se é para a glória de Deus. Se está dentro do contexto das promessas de Deus. Porque Deus falou com Elias: se apresenta a Acabe porque eu vou mandar chuva. Aí talvez você pense: não precisava nem orar. Precisava. A gente são fracos, são falhos. Precisava ir orar, sim. Ele orou, segundo Tiago, incessantemente, para não chover e depois para chover. Orou até aqui. Manda seu moço lá 7 vezes e ele está em oração. Aí quando ele vê, que certamente Deus mostrou ele, quando ele vê a nuvem do tamanho da mão de um homem, é a chuva que está vindo. E sucedeu o quê? Em pouco tempo. É o versículo 44. Sucedeu que a 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem tamanho da mão de um homem, então disse Elias: sobe, e diz a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvem e vento, e caiu uma grande chuva, e Acabe, subindo ao seu carro, foi para Jezreel. Nome esquisito. Aqui nós temos um milagre, no último versículo. Elias correndo junto com o carro de Acabe. Chega junto.
A mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Uma carroça, era o carro, né, da época, 2 cavalos e uma, vou dizer charrete, não sei como se chamava aquilo, chamava de carro mesmo. Imagina, Elias veio correndo junto com os animais, revestido pelo poder do Senhor, e veio correndo junto. Chegou, aqui o versículo, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Veio correndo perante Acabe. Como é que pode? Poder de Deus, que foi manifesto aqui de uma forma terrível. Um homem correr mais do que um cavalo? Só Deus mesmo vai fazer isso. E faz. Faz até o teletransporte. Que a ciência, os homens, cientistas, chegaram a um consenso de que não há possibilidade de criar o teletransporte. O homem está aqui, a não ser que se desfaça a matéria dele aqui e se recrie em outro lugar. Chegaram à conclusão de que é impossível. Mas Deus faz isso. Nós temos experiência do irmão Ananias, estava em casa, o pessoal chamaram ele para ir para o monte, ele não foi. E quando chegaram no monte, ele já estava lá falando em mistério com Deus. Isso se andava, não era um monte. Andou 5 minutos, chegou no monte, não, era longe. Tinha um monte que se levava hora, esse eu não sei. Mas o de Engenheiro Pedreiro parece que era 2 horas andando. O que eu ia em Barier era 50 minutos andando. Então o monte era longe, até chegar no pé e depois subir. E quando eles chegaram, o profeta já estava lá. E a gente não viu relato de vizinhança dizendo que viu o profeta passando, voando. Não, ele foi teletransportado pelo Senhor. Assim como os anjos fazem, como o próprio Senhor aparece no quarto, onde os discípulos estavam reunidos, diz, Pai seja convosco. Para o Senhor não tem parede, não tem divisão. Não tem. Então, como ele fez com Filipe, né, o evangelista. Enfim. Aí você vê no livro do profeta Isaías, mesmo tempo que o serafim está lá. Santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Clamando a santidade de Deus. Em fração de segundo ele está no templo. Pegando algo lá da tenaz, onde certamente ficava a luz acesa. E tocando no templo. O serafim está no templo. Tocando aos lábios do profeta, dizendo, isso te purificou. Aleluia. Então a distância ela existe para mim e para você. Para Deus não. Para Deus não. Se ele quiser nos teletransportar, ele faz. E uma matéria que para Deus não é nada. Se ele quiser nos consumir também, como consumiu os produtos daquele altar, ele consome, ele é Deus. Então nós temos aí no final dessa passagem, desse texto, um milagre. Poder de Deus. Imagina Acabe presenciando isso, gente. E não se converte. Meu pai. Os reis presenciaram cada coisa do poder de Deus. Mas não se converte. Então não é sinal. Deus não tem que mostrar sinal para ninguém. Se converter não adianta. Acabe não vai se converter, não. Se ele se convertesse, no capítulo 19, que nós vamos estudar agora, olha só o que ele vai fazer. Versículo 1, só para a gente ficar com gostinho do capítulo que vem. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Fala sério. Pode ver o poder de Deus, a manifestação de Deus. Ele vê com seus olhos que Baal não é Deus. O que ele tinha que fazer? Primeiro ato, matar Jezabel.
ou bani-la do reino, se ele não quisesse matar, mas era uma sacerdotisa de Baal, uma mulher que levou o troço ruim para o reino, trouxe com ela, ser banida. Aí vai contar a história. Talvez o profeta Elias estava até esperando isso. Talvez orientou ele. E ele... Então, enfim. Vamos deixar para o capítulo 19? Deus abençoe, obrigado por você ter me aturado aí até agora. Até o capítulo 19. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, dá o seu joinha. Estamos fazendo discípulos nas redes sociais, YouTube, no Insta, temos Twitter, Facebook. Vai lá, temos vários vídeos de ensinamentos, mensagens, estudos bíblicos, para a sua edificação e para a glória de Deus. Aquele abraço.